a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão. Qual é o pecado que não tem perdão? Uma pessoa que cometa tal pecado pode ser salva? Qual o verdadeiro significado desse pecado específico? Resposta: o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O diabo nunca está ocioso, e aonde quer que o Espírito Santo esteja agindo, ele também tentará agir. Muitas vezes, ele distorce a verdade da palavra de Deus para atormentar as pessoas. Quando o Espírito Santo convence uma pessoa do seu pecado, o diabo intervém e diz: você é um pecador, o pior de todos. Até mesmo cometeu o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Muitas pessoas temem haver cometido o pecado contra o Espírito Santo. Expliquemos, pois, o que significa esse pecado, e chegaremos à conclusão de que não é possível cometer esse pecado nos dias de hoje. Vamos a Marcos, capítulo 3, verso 28 ao 30. O versículo 28 do capítulo 3 diz: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Que maravilhosa palavra! Parece tão bom quanto a música. Todos os pecados do mundo e todas as blasfêmias podem ser perdoados. Esta é a grande proclamação do Evangelho. Todos os pecados, graves, grandes, pequenos, leves, vis, pecados que a humanidade julga indulgentes, bem como os pecados imperdoáveis do passado, presente e até os do amanhã estão incluídos nessa promessa. Aleluia! Todos os pecados são perdoados. As blasfêmias contra Deus, as calúnias contra o Senhor, os nossos atos e todas as palavras pronunciadas contra Deus enquanto nós fomos incrédulos, de tudo somos perdoados. Não há um único pecado, nem uma única blasfêmia que não esteja pronta a ser perdoada. É isso, e é a isso que o Senhor se refere. Você não deve pensar que cometeu esse pecado imperdoável. Dizer algo que ofenda a Deus ou a Cristo não é blasfemar contra o Espírito Santo. O pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não contra Cristo. Até mesmo apagar o Espírito, ou ultrajá-lo, ou resisti-lo, não é blasfemar contra ele. O versículo 29 diz: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Este é claramente um pecado único e especial. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Significa expressar palavras blasfemas contra o Espírito Santo. Mas como sabemos que esse pecado está relacionado a palavras expressas? Ora, no versículo 30 nós lemos: ele, Jesus, disse isso porque estavam dizendo: está possesso de um espírito imundo. Este pecado não é fácil de cometer hoje, como muitas pessoas pensam, pois para o cometer, a pessoa tem de ter visto o Senhor pessoalmente expulsar demônios e fazer milagres e maravilhas pelo Espírito de Deus quando ele estava na terra. E apesar desse conhecimento claro, a pessoa precisaria insistir em afirmar que o Senhor Jesus fosse possuído pelos demônios. Para que uma pessoa cometa esse pecado, então, ela deve, em primeiro lugar, ver o Senhor Jesus com seus próprios olhos. Em segundo lugar,
testemunhar milagres e maravilhas entre as pessoas. Em terceiro lugar, estar ciente de modo pleno de que esta é a obra do Espírito Santo. E em quarto lugar, e ainda assim, insistir que isso é uma ação de demônios. Mas como podemos cometer o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo se não vimos o Senhor Jesus com nossos próprios olhos? Nem o vimos fazendo milagres e maravilhas entre nós. Nem sabemos claramente que essas obras foram realizadas pelo Espírito Santo. Não temos nem a menor chance de cometer tal pecado. E se alguém ou o diabo vier até nós e nos dizer que o cometemos e que não podemos ser perdoados, podemos responder imediatamente que não há tal coisa, porque nunca vimos pessoalmente o Senhor, nem o vimos fisicamente fazer milagres e maravilhas. Além disso, não afirmamos que seus milagres e as maravilhas foram feitas pelo diabo, pois sabemos, com certeza, que foram feitas pelo Espírito Santo. Havia uma vez um novo convertido que perguntou a um irmão mais velho o seguinte: será que eu cometi o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo? E o irmão mais velho respondeu com razão: se você se aflige pelos seus pecados, você não pecou o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é verdade. Mas devemos acrescentar uma outra coisa a essa verdade, e é a seguinte: se a pessoa não sente que pecou, nem mesmo assim ela pode ser classificada como tendo cometido o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Observe como o Evangelho de Mateus relata esse fato. Ele diz: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O Senhor dirigiu essas palavras aos judeus que haviam cometido o pecado do qual estamos falando. Eles viram claramente o Senhor expulsando os demônios pelo Espírito Santo, mas eles continuaram afirmando que ele expulsou demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Como a Bíblia descreve essas pessoas? Ela descreve nos seguintes termos: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mateus 13, verso 14 ao 15. Isso nos mostra que qualquer um que tenha cometido o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo não sentiu em nenhum momento a necessidade de ser salvo, nem desejou ser salvo, porque seu coração era, ao fazer isso, de modo plenamente endurecido. Seus ouvidos ouviram pesadamente e seus olhos estavam fechados. Existem ainda duas outras passagens significativas bastante relacionadas entre si. A primeira é encontrada em Lucas, capítulo 8, verso 12, que diz: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram a palavra. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. O diabo sabe que quando uma pessoa acredita, ela é salva. Por isso, ele tem tanto medo que as pessoas venham a crer, pois assim elas serão salvas. A outra passagem correlacionada a essa está em Mateus 13, verso 11 a 15, que podemos dizer assim. De modo resumido, diz a seguinte coisa: ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles, ao povo, não lhes é isso concedido. Por isso lhes falo por parábolas. Para que ele fala por parábolas? Então, alguns versículos depois lemos: para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados.
quanto àqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, Deus também temia que eles fossem salvos. Por isso, foi que o Senhor falou em parábolas, para que eles não se arrependessem e fossem curados. Aleluia! Crer e ser salvo é uma coisa maravilhosa. E se você crê, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois, diz o texto, é réu de pecado eterno. E de acordo com muitos eruditos da Bíblia, essa expressão também pode ser traduzida como: pois ele permanecerá pecando para sempre. E não receberá perdão, nem nessa era, nem do porvir, porque, de acordo com o texto, ele vai permanecer pecando para sempre. Mas como você pode pecar no inferno? Seu pior tormento ali serão os vermes e as chamas. Há sofrimento no inferno, porque não há nem sequer água para molhar a ponta do dedo. Há também as chamas da concupiscência. É um lugar onde o pecado e a concupiscência nunca estarão satisfeitos. É um lugar de tormento. Mas podemos agradecer e louvar a Deus, pois ao estar dispostos a crer, não há pecado que nos impeça de ser salvos, porque o Senhor disse: todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e todas as blasfêmias que eles proferirem. Marcos 3:28. Portanto, queridos filhos de Deus, podemos estar em paz. Foi retirado este áudio do livro Perguntas sobre o Evangelho, da autoria de Watchman Nee, publicado por ele em 1934. A pergunta aqui respondida é a número 44 das 50 perguntas que constam no referido livro.